Olá, turma! Na aula de hoje, nós daremos continuidade às figuras de linguagem e nós iremos estudar a parte 2, certo? Então, aqui, pessoal, nós iremos ver a personificação ou prosopopeia. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Aqui, pessoal, é interessante a gente lembrar que quando eu falo em seres irracionais, eu pode ser aí objetos, pode ser animais, certo? Então, eu vou atribuir qualidades que são próprias do ser humano a coisas ou objetos. Então, vamos ver aqui o exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Perceba aqui, pessoal, que eu coloquei olhava, né, em negrito. Vejam aqui, como que o jardim olha, né? Veja que o olhar é uma característica atribuída aos seres humanos, mas só que eu atribuí aqui ao jardim, né? Veja que aqui eu tenho um exemplo de personificação ou prosopopeia. Vejam aqui na tirinha, nós temos no primeiro quadrinho aqui o personagem Zé Lelé se olhando no espelho e nós temos aqui o Chico Bento que chega. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Então, veja que nós temos um exemplo claro nessa tirinha, né, de Maurício de Souza, aqui com os personagens da Turma da Mônica, um exemplo de personificação, onde ele atribui o olhar ao espelho. Então, aqui nós temos a personificação. O nosso próximo exemplo é a hipérbole. A hipérbole, ela corresponde ao exagero intencional na expressão. Percebam que aqui nós até já estudamos no 8º ano algumas figuras de linguagem, certo? E nós vimos no 8º ano a hipérbole, que a hipérbole ela consiste no exagero. Então, assim, quando nós falamos, nós exageramos, certo? Então, quando eu digo quase morri de estudar, então como que uma pessoa morre de estudar? Se o estudo é conhecimento, nunca vi, né? Uma pessoa morrer de estudar. Então, assim, no dia a dia nós utilizamos esse exagero, né? Em textos falados, em diálogos, né? Na oralidade. Quando nós falamos, nós utilizamos, às vezes, muita hipérbole. Nós não nos damos conta, mas nós muitas vezes utilizamos no dia a dia. Veja esse outro exemplo. Já falei 1000 vezes com esse menino e ele não me obedece. Faz umas 10 horas que essa menina penteia esse cabelo. Já faz séculos que esse menino não toma banho. Que quando ele tira essa roupa, ele vai sair correndo gritando: me lava, por favor. Então, veja que esses exemplos em textos falados, nós temos aqui a hipérbole, né? O exagero intencional, onde tem morri, 1000 vezes, umas 10 horas, faz séculos. Nós iremos agora ver, pessoal, o eufemismo. O eufemismo ele é utilizado para suavizar o discurso, né? Então, por exemplo, entregou a alma a Deus. Veja que eu utilizei entregou a alma a Deus para informar a morte de alguém, certo? Então, aí o eufemismo, ela utiliza em suavizar o discurso. Olha aqui no exemplo da tirinha. Fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, veja aqui que o exemplo nós temos também de eufemismo. Então, assim, suaviza algo que é ruim, né, de uma forma que o discurso ele seja algo mais suave, né? Para que não fique algo muito extenso, né? Algo que é visto como ruim. O eufemismo é isso, suavizar, certo? E aqui nós temos agora a ironia. Então, a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Então, assim, eu falo, mas o pensamento foi diferente. Então, assim, eu represento de uma forma diferente, né? E é interessante, pessoal, que a ironia é uma figura de linguagem que você tem que estar muito atento para interpretar. Veja aqui, ó, no exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Então, veja aqui que nós temos a representação de algo que é ao contrário. Então, como que é inteligente e não acerta nada, né? Então, aí eu fui irônico. Olha aqui na tirinha.
Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Veja que outra palavra que utilizando a palavra inteligente, né? Como que a pessoa é inteligente e ela apaga o que estava no computador? Então, assim, veja, a gente observa, né? O contexto, aqui a linguagem verbal, nós analisamos o contexto não verbal, também tá de tirinha, né? Nós temos aqui a ironia. Agora nós iremos ver, pessoal, a anáfora. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de uma forma regular. O que é essa forma regular? É que ela se repete durante todo o texto ou durante toda a minha frase, tá? Então, é a repetição da palavra. Vamos ver no exemplo. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você quiser qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Qual é a palavra que se repete aqui, pessoal, dentro desta frase, desta oração? A palavra que se repete aqui é se você. Esta é uma expressão que se repete. Vamos ver na tirinha. Doutor, eu tô com falta de ar. Só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Perceba que nesse exemplo da tirinha, nós temos aí uma anáfora expressa pela palavra que se repete. Qual é a palavra que se repete aí? A palavra falta, né? Falta de. Nós temos falta de medicamento, falta de médico, falta de verba, né? Então, esse daí é a anáfora, que é a palavra que se repete dentro da nossa oração. E aqui nós concluímos, né, pessoal, a segunda parte dessas figuras de linguagem. No livro de vocês contempla as figuras de linguagem. Lá no bloco de atividade tem a página, vocês podem revisar. Então, nós estudamos as 5 primeiras partes das figuras de linguagem e agora nós vimos mais 5, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no meu privado, certo? No WhatsApp. Até mais, pessoal!